Fala, povo lindo! Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e esse vídeo será a continuação da nossa primeira aula do Estado Moderno e Absolutismo. Especificamente hoje, né, o tema será Portugal, né, que foi o primeiro Estado moderno, né, e também o absolutismo fragmentado. Portugal, ele se tornou aí um país independente na primeira metade aí do século XII, resultado aí da cruzada, né, contra os muçulmanos que habitavam a costa atlântica da Península Ibérica. A expansão portuguesa, ela foi aí aos poucos, conforme eles ocupavam novos territórios, fazendo com que o poderio dos mouros declinasse. Surgiram ótimos pescadores e marinheiros, acabou-se aí desenvolvendo uma frota marítima e impulsionou aí a sua economia e que acabou aí dominando no final do século XV e início do século XVI o comércio com países asiáticos. Após 1500, eles largaram do Tejo e na primavera de cada ano eles partiam aí com soldados que regressavam aí às suas terras depois com diversas especiarias. Portugal, ele tinha aí frotas superiores do que o resto, né, do pessoal, e ele acabou se transformando em uma enorme potência naval. Eles batiam de frente aí com os mouros, né, que eram até nesse período donos do comércio asiático. E eles guerreavam entre si, né, por causa dessa questão das especiarias. Durante o século XV e o século XVI, o país ele foi governado aí pelos príncipes da Casa de Avis. E esses príncipes, especificamente, eles foram muito competentes com seu trabalho. Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II, Dom Manuel I e Dom João III. Eles eram tão ambiciosos, iguais os reis da França e Espanha. Dom Manuel, ele cogitou aí unir toda a península sobre a regência da Casa Real Portuguesa, por intermédio aí de casamentos com os castelhanos. Porém, com a morte aí do Dom Cardeal Rei, Dom Henrique, em 1580, a Espanha acabou anexando o reino português ao seu, em 1580 a 1640. Os monarcas portugueses, eles fortaleceram aí, né, o seu poder, enfraquecendo a nobreza. As cortes portuguesas, elas foram poucos convocadas e em 1481, Dom João II, ele foi rei de Portugal, né, e fortaleceu a autoridade real no início. Convocou aí as cortes para Évora e impôs aos seus súditos uma vassalagem aí a rédeas curtas. Ele alargou os poderes dos seus assessores imediatos, né, com o objetivo de reprimir a nobreza. Ele executou em praça pública o chefe da nobreza, o Duque de Bragança, em 1484. Posteriormente, ele deu asilo aí aos judeus expulsos da corte espanhola para pegar dinheiro dessa galerinha aí emprestado para a guerra que eles estavam tendo contra os muçulmanos na África. O absolutismo em Portugal, ele teve início aí com Dom João II, em 1481. É um costume muito comum frisar a monarquia absolutista no reinado de Dom Pedro II no nosso país, porque esta foi a última vez que se reuniram as cortes de Portugal. O poder divino e ilimitado sobre os seus domínios, ele progrediu em Portugal desde a época aí de Dom João II e já dominava na época de Dom Sebastião. Ele foi quebrado no período filipino, pelo Filipe II, que reuniu aí a corte em Tomás, em 1581, e decidiu respeitar aí um estatuto de autonomia administrativa e financeira de Portugal, limitando aí, em consequência, a autoridade do rei. Filipe II, em seu reinado, no governo espanhol,
Ele começou a desrespeitar aí os acordos de Tomás, por estarem aí com dificuldades financeiras, e isso fomentou a revolta portuguesa que ocasionou aí a Revolução em 1640. Quando se restabeleceu a monarquia, foi interrompida a continuação aí da evolução institucional, que conduziria, né, ao absolutismo. Outros fatores aí que se chocaram de frente com essa questão foi que faltou as condições políticas e sociais, econômicas, que a monarquia absolutista precisava. Dom João IV, ele era nobre, fidalgo, português, mas a nobreza via ele como igual. Ocorreram aí disputas pelo poder. Em 1640, os revoltosos, eles o ameaçaram, né, a aceitar a coroa ou formariam aí uma república de nobres. Imagina a cena. Após estabelecida aí a ordem em Portugal, após 1640, a nobreza ela retomou aí o poder político que tinha perdido há quase 2 séculos. O valor político das cortes em Portugal, ele terminou aí em 1698, quando foram reunidas pela última vez para decidir o processo de sucessão de Dom Pedro II. Porque esse soberano, ele sucedeu seu irmão e não estava aí na linha direta de sucessão. O rei se tornou absoluto, apenas em relação ao terceiro estado português, não para a nobreza e para o clero, que eram aí detentores de um enorme poder econômico. O absolutismo, então, ele voltou a funcionar após o governo do Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII. O governo, então, se tornou autoritário e personalista, liquidou a nobreza, teve a expulsão dos jesuítas, Inquisição, né, como instrumento aí de Estado, e uma repressão violenta das manifestações populares. Para quem ficou comigo até agora, o meu muito obrigado e até a continuação desta aula do Estado Moderno e Absolutismo. Adeus!